Talvez você queira criar uma renda extra e não sabe o que vender, não sabe o que oferecer, por onde começar. Ou você talvez até tenha já começado, tem um produto, né, alguma coisa que você sabe fazer, que você poderia vender, e aí você começou, fez a primeira tentativa, ofereceu para algumas pessoas, só que não aconteceu nada. E aí você fica se perguntando: "Será que o que eu fiz não tá bom? Será que as pessoas não gostaram? Será que eu tô fazendo direito? Será que, eu não tô velha demais?". A gente começa, né, a se questionar, por que que não vendeu? O problema é esse caminho de vendas. Não é simplesmente: "Ah, vou colocar um produto no meu Instagram para vender ou mandar falar para minha vizinha que eu tenho um bolo para fazer", e achar que as coisas vão acontecer fácil. Pode até acontecer uma ou duas, mas elas não vão se sustentar. E para isso existe uma estratégia de vendas que a gente precisa cuidar de alguns pontos, observar alguns pontos, para ver se o que a gente está fazendo e oferecendo está da forma correta, que as pessoas se sintam interessadas em comprar o que você tem para oferecer. Depois de decidir o que você vai oferecer, você precisa entender por que alguém compraria o seu produto? As pessoas não compram somente um produto ou um serviço, elas compram o benefício daquilo que você está entregando pode trazer para elas. O que você está oferecendo pode facilitar e encurtar um caminho para a vida delas. Por exemplo, eu preciso fazer um bolo de aniversário para o meu filho. Eu vou ter que ficar horas aprendendo, talvez o bolo não dê certo, eu vou perder tempo, talvez eu perca ingredientes, e talvez não fique gostoso. Enquanto uma pessoa me entregar um bolo bonito de aniversário com toda a decoração, vai me economizar tempo, isso vai facilitar a minha vida. Por exemplo, você edita vídeos, você não só edita vídeos, você entrega uma solução pronta para o cliente poder postar nas redes sociais. Então você precisa entender qual é o valor, qual o benefício, por que que alguém compraria o produto seu, o que que você facilitaria da vida dessa pessoa, ao comprar um produto seu. Uma coisa é o que você vende, a outra coisa é o cliente precisa. E é essas duas coisas que você tem que encaixar para o seu produto ser interessante para alguém comprar. Por exemplo, quem cria materiais no Canva de posts pode oferecer para restaurantes, pode oferecer para um chaveiro, pode oferecer para mercadinhos, pode oferecer vários tipos de serviço, pode oferecer para um dentista. Você vai trabalhar de uma forma que possa atender todos eles, mas cada um tem uma estratégia, cada um você vai ter que atender de uma forma diferente para atender uma solução diferente que o seu cliente precisa naquele momento. E aí, quando você decide exatamente o que você quer vender, da forma que você vai facilitar a vida, fica muito mais fácil de oferecer o seu produto, porque você já sabe o benefício que ele vai estar tendo, que o seu produto vai trazer para esse cliente. E aí fica muito mais fácil de você oferecer, fica muito mais fácil para o seu cliente entender o que ele vai ganhar de tempo, contratando você, o como você vai facilitar o trabalho dele. Existe uma diferença que também pode fazer você divulgar bastante esse benefício e ninguém se interessar. Isso eu vou falar mais adiante, porque talvez seja exatamente aí que você está travada. Aí você precisa apresentar e escolher o canal que você vai utilizar para vender o seu serviço ou produto. Quando uma pessoa encontrar você, ela precisa entender claramente o que ela vai ter de benefício com o produto que você está oferecendo, como aquilo pode ajudá-la e por que que ela pode confiar em você. Imagina um fotógrafo confia no trabalho de uma pessoa que ela está contratando por um aniversário, por um casamento. E aí o fotógrafo esquece de ligar o REC, esquece de botar o chipzinho para gravação, esquece de uma coisa importante e aquele evento confiou em você para contratar, não acontece da forma como foi prometido, porque não foi filmado e gravado nada do aniversário, do casamento. Imagina, isso não tem como repetir. Imagina o quão impactante e quão grave isso é. Então a pessoa tem que confiar no trabalho que você faz, porque você tem que fazer o seu trabalho da melhor forma possível e entregar aquilo que o cliente espera. Uma foto ruim pode esconder uma qualidade, uma explicação confusa pode afastar um cliente. Eu lembro na época da pandemia que tem um restaurante que eu e meu marido gostamos de ir muito, um restaurante italiano, que tem uma comida excelente, tem um risoto excelente, uma carne excelente, é tudo maravilhoso, é muito boa a comida deles. E aí teve a pandemia e a gente quis fazer um pedido desse restaurante. E a gente entrou lá no iFood para fazer a compra
E as fotos que ele oferecia dos produtos dele eram horríveis, eram horríveis. Era um produto, umas fotos de um produto muito inferior ao produto que ele realmente oferecia. E aí você olhando aquelas fotos não despertava a vontade de comprar. Não deu vontade de comprar porque parecia um produto ruim, enquanto o produto dele era muito bom. Naquele momento a gente comprou porque a gente já conhecia o produto, mas se eu não conhecesse a loja, não conhecesse o restaurante, eu não teria comprado, porque a foto dele não entregava a verdadeira qualidade que o produto dele tinha. Então, dependendo do que você vende, vai ser necessário algumas fotos, vai ser necessário vídeos, alguma demonstração, alguma degustação. É interessante você ter mapeado todas essas coisas para gerar esse interesse do cliente que você quer que encontre o seu produto. Também você pode começar a vender o que você tem para oferecer pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, LinkedIn. Existem várias as ferramentas que você pode utilizar para começar a oferecer. Você não precisa ter equipamentos caros, o celular muitas vezes já ajuda e já resolve questões de fotos e vídeos, e até para você gravar seus vídeos e gravar seus materiais e mostrar os seus produtos no celular já resolve. Você não precisa ter câmeras, luzes, iluminação, tudo pronto para começar. O importante é começar. Divulgar nas redes sociais, no Instagram, para os vizinhos, nas conversas com a família, na igreja, não é vender. E aí agora nós vamos voltar àquela diferença que eu mencionei lá no início. Divulgar é só mostrar alguma coisa. Isso não é garantia de que você vai ter uma venda realmente acontecendo. Você pode até postar alguma coisa no Instagram e oferecer para um monte de gente e as pessoas falarem: nossa, que legal, ter várias visualizações e você não vender nada. Então, só tirar uma foto e postar não é garantia nenhuma de venda. As pessoas realmente têm que ter interesse naquilo que você vai comprar. Você tem que realmente, aquilo que eu falei antes, tem que solucionar alguma coisa, algum problema dessa pessoa e ela tem algum benefício com o que você está oferecendo. Você pode fazer uma publicação, as pessoas olharem, gostarem, dar um monte de like, um monte de amigos falar maravilhoso, lindo, espetacular, e a venda não acontecer. Então não é só postar e é garantia de venda. E depois também você vai ter que saber lidar com situações do tipo: "Ah, tá caro. Ah, qual é o preço?", perguntar e sumir. E aí você vai ter que saber também responder adequadamente essas pessoas, ou saber respondê-las de uma forma que você também consiga reconquistá-las, porque muitas vezes elas perguntam o preço e somem, e aí você fica ali sem saber o que aconteceu. Então existem técnicas também para responder no WhatsApp, para conversar, para, né, um direct que você receba, como você vai lidar com todas as situações. Você tem que saber como conversar, né, como ter a empatia de conquistar esses clientes. E aí saber como responder, saber como conversar com essas pessoas também faz parte para ela ter confiança no que você está oferecendo e se sinta confortável de fazer uma compra. Ter algo para vender não significa ter algo fácil para vender. Como eu falei já várias vezes, né, precisa atender uma necessidade, as pessoas precisam entender claramente com o que você vai ajudá-las. Como eu até falei de exemplo antes, faço posts no Canva, você oferece. O que você resolveu? O que você ajudou? É muito simples, mas eu faço posts no Canva para você postar nas suas redes sociais todos os dias e se envolver com seus clientes e economizar o tempo que você faria com isso é outra coisa. Você aí já mostrou uma solução, você mostrou um problema que você resolve e você ofereceu um produto claro. Então precisa ficar muito claro o que você vai oferecer e como você oferece, né? De uma forma que as pessoas entendam claramente qual é a sua oferta e elas se sintam interessadas em conversar com você para seguir alguma compra de algum produto. Você oferecer posts e você oferecer uma solução é diferente como o cliente percebe o produto que você oferece. Fica claro isso, né? E se ninguém comprar? Isso pode acontecer, né? Quando se está começando um produto novo, pode acontecer. E aí tem que identificar se a oferta que você fez não está clara, se o preço não estava bem posicionado, se você ofereceu para as pessoas certas ou não. O importante é não desistir imediatamente se a coisa não acontecer. O importante é você tentar identificar onde aconteceu esses erros para fazer as melhorias. Não desista de uma ideia que você sabe fazer muito bem, porque a venda não aconteceu rapidamente. Algumas pessoas acontecem
né, tem a graça, a benção de acontecer muito rápido, mas outras não. A gente precisa então, entender quais foram os pontos que fizeram que essa venda não acontecesse e melhorar, trabalhar nelas, entender, conversar com essas pessoas de uma forma muito educada e gentil, para ver por que que não entendeu. E aí você pode perceber que você talvez não tenha deixado tão claro uma coisa que você oferece, que é muito simples de corrigir. Então, se não aconteceu a venda imediatamente, é preciso identificar esses pontos, trabalhar neles, corrigi-los e aí voltar a oferecer de uma forma mais, adequada para os clientes que você quer atingir. Então agora você já sabe tudo que existe por trás de uma venda, né, não é simplesmente postar uma foto, oferecer um produto e achar que é tudo muito simples. Existe todo um trabalho que precisa ser feito nos bastidores, né, na construção do que você quer oferecer, na oferta do produto que você oferecer, para que ele seja, construído de uma forma que seja escalável e que tenha sucesso. Você sabe que tem que escolher uma possibilidade de um produto para vender, que tem que entender o valor o valor que você vai entregar, qual o benefício que você vai entregar, para o público que você vai oferecer, os canais que você pode oferecer para vender, WhatsApp, eh, direct, Instagram, Facebook, LinkedIn, como você vai conversar com essas pessoas, né, como é que você vai fazer o que chama-se de copy de vendas, que a copy é o texto persuasivo de uma forma que você consiga, oferecer seu produto da melhor forma e que ele se torne atrativo. Você tem que saber construir a oferta do seu produto corretamente. Você precisa saber que as fotos bem feitas, o vídeo bem feito, uma amostra que você entrega de um produto, uma degustação do produto que você, quer vender, seja feito da melhor forma, que gere uma experiência que a pessoa se sinta irresistível, né, você se sinta, com muita vontade de comprar. Então, são todas pequenas etapas que precisam ser feitas para a gente ter certeza que o produto que a gente está querendo oferecer, ou o serviço que a gente está querendo oferecer, é interessante para quem está do outro lado e tem uma necessidade de compra. E aí me diz, você já começou a vender o produto? Você já pensa em alguma coisa que você poderia oferecer? Tem alguma habilidade que você poderia oferecer? Porque aqui, eu vou ainda falar mais sobre todos esses pontos que eu apresentei agora, que a gente conversou agora. Me acompanha, vai ter sempre muita coisa interessante e eu quero que o seu negócio tenha muito sucesso. Então me diz aí se fez sentido, essas dicas que eu falei, se você consegue visualizar que elas são aplicáveis e bora vender, vamos lá começar o nosso negócio Sucesso 50 mais. Te espero no próximo vídeo, se inscreve aí. Valeu, beijo.